A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem fala mais uma vez é o obreiro Edson. E hoje, nesse vídeo, eu vim trazer um assunto que é: quem é Jesus? Sim, isso mesmo, né? Talvez algumas pessoas devem estar pensando: ah, mas que pergunta bizarra, ah, mas que pergunta que não tem sentido. Mas, meus irmãos, se nós vamos olhar para o mundo espiritual, essa pergunta tem sentido sim, meus irmãos. Por quê? Porque tem pessoas que não sabem quem é Jesus. Tem pessoas que talvez nunca sentiram a presença de Jesus. Então, por isso que nesse vídeo eu vim explicar mais melhor para vocês sobre quem é Jesus. Então, se você ficou interessado, se você quer saber então quem é Jesus, por favor, fica nesse vídeo, comenta, curte, compartilha e não se esqueça de inscrever no canal. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Então, vamos lá. Irmãos, se nós vamos, analisar, a maioria das pessoas, as pessoas, ela tem mesmo o aspecto em falar mais sobre Deus do que em Jesus. Vamos dar um exemplo. Quem nunca teve um pai ou uma mãe, ou até mesmo um avô ou uma avó que diz assim: filho, vai com Deus, Deus te cuide. Ah, filho, que Deus abençoe. Filho, te cuida. Quem nunca teve um parente assim, meus irmãos? Quem nunca, né? Mas talvez você deve estar pensando: tá, mas o que isso tem a ver com o assunto? Tem tudo a ver, meus irmãos, porque as pessoas, elas conseguem falar mais sobre Deus do que em Jesus. Então, por isso que nesse assunto eu vim explicar então o que é Jesus, quem é Jesus. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, se nós vamos ver, na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: e no princípio Deus criou os céus e a terra. Ô glória! Então, meus irmãos, para te ver então que através desse versículo, ou seja, dessa palavra que se encontra em Gênesis, vimos então que esse versículo ele está dizendo bem claro que quem criou os céus e a terra foi Deus. Então, se tu é uma pessoa que tu tem fé em Deus, tu vai reconhecer então que quem criou os animais, quem criou o universo foi Deus, né? Só que esse mesmo Deus é o próprio Jesus. Só que o que acontece? Quando as pessoas elas falam em Deus, as pessoas falam em Deus quando Deus está onde? No céu, ou seja, ele está na glória. Mas quando a gente fala em Jesus, a gente fala quando Deus veio na terra em forma de homem para nos ensinar o que é certo e o que é errado. Por isso, meus irmãos, que se a gente for ver também na Bíblia, no livro de João, no capítulo 1, versículo 1 em diante, está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Eita glória! Então, meus irmãos, vimos que através então desse versículo também, que se encontra no livro de João, capítulo 1, versículo 1 em diante, vimos então que o próprio João, que era discípulo de Jesus, ele quer dizer bem claro que o próprio Jesus era Deus. Ô glória, que o próprio Jesus era Deus. Porque se a gente for ver na Bíblia, João, ele era discípulo de Jesus, né? Então, por João ser discípulo de Jesus, João viu Jesus curando, João viu Jesus libertando, João viu Jesus expulsando demônios, João viu Jesus curando cegos, João viu, Jesus curando paralíticos. Então, por João ver isso em Jesus, João sentiu que Jesus era o Deus vivo ali na terra. Jesus sentiu, João sentiu que Jesus era Deus vivo. Porque pensa, meus irmãos, qual era o homem que tinha o poder para poder libertar alguém?
era só Deus. Então, João via em Jesus Deus nele, porque Jesus, ele é Deus, Filho e Espírito Santo, é uma trindade só. Então, vimos, meus irmãos, que essa palavra, então, de João, né, diz bem claro que Jesus, então, ele é o próprio Deus. Só que tem um detalhe. Para nós chegar até o reino dos céus, para nós morar no reino dos céus, nós temos que conhecer Jesus. Por isso que também no mesmo livro de João, mas agora no capítulo 8, né, versículo 32, Jesus, ele disse assim: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Então, se a gente quer ser livre, se a gente quer ser liberto de algum vício, de alguma coisa, nós temos que conhecer Jesus. Nós temos que se arrepender para Jesus. E também, se nós queremos morar no reino dos céus com Deus, nós temos que, né, pedir perdão para Jesus, porque Jesus que é o caminho, é através de Jesus que tu vai morar nos céus, meus irmãos. Por isso que também no livro de João, agora no capítulo 14, versículo 6, está escrito assim: "E disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim." Oh, glória! Então, meus irmãos, vimos então que Jesus, então, ele disse bem claro que se nós queremos morar no céu, nós temos que conhecer Jesus. Se nós queremos entrar no reino dos céus, nós temos que se arrepender, pedir perdão para Jesus e aceitar Jesus. Porque é através de Jesus que tu vai entrar no reino dos céus. Porque ele disse bem claro, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando Jesus ele se refere ao Pai, Jesus está dizendo bem claro, ninguém vai entrar no reino dos céus se não conhecer a mim. Oh, glória! Então, meus irmãos, por isso que Jesus, então, ele é o mesmo Deus. Por isso que Jesus, ele é o mesmo Deus. Só que Jesus, ele veio na Terra para nos ensinar o que é certo e o que é errado, meus irmãos. Então, é através de Jesus que tu vai conhecer bem mais quem é Deus. É através de Jesus que tu vai conhecer os mistérios de Deus. Amém, meus irmãos?